O Manduí nasceu de uma consciência de que somos todos parte da natureza. Não existe a natureza e o ser humano. O ser humano faz parte da natureza do planeta que a gente vive. E a ideia do Manduí era que a gente pudesse perpetuar ao máximo possível essa relação, essa ligação da criança com a natureza a qual ela pertence. A gente vive numa cidade como São Paulo, a relação com a natureza ela fica um pouco mais cindida. Parece que a natureza são árvores e terra e água e mar, e o concreto não é. O concreto é a natureza da criança que vive em São Paulo também, né? Faz parte. Mas a questão das relações da relação das crianças com os elementos da natureza é um foco muito importante para a gente, porque a gente sabe que é uma relação de integração importante que vai trazer uma consciência de pertencimento no mundo que a gente quer que a criança tenha e torne-se um adulto com ele. Educar as crianças, pensar nessa relação das crianças com a natureza, acaba trazendo para a gente também muitas reflexões, né? É isso, a gente vai absorvendo o que a gente quer aprender e como a gente quer aprender, e a partir disso as crianças vêm aprendendo junto. E nós somos a natureza, né? Não tem nada fora da natureza. Tudo que está dentro deste planeta Terra é da natureza, porque se não é da natureza originária, da natureza primordial, é da natureza humana, que também é da natureza originária e que teve essa pretensão de achar que talvez dominasse a natureza mais primária, né? Isso acho que está bem claro que não vai acontecer. Ou a gente passa a entender que a gente precisa construir uma convivência harmoniosa com esse nosso gigantesco entorno, ou vai dar ruim. E vai dar ruim para a gente, né? Porque para a natureza que não vai ser. Eu acho que a nossa intenção de trazer o máximo de elementos da natureza para o convívio das crianças no meio da cidade de São Paulo tem uma relação muito grande com a ideia de que a gente mostre para nós mesmos ou respeite essa interdependência que existe nessa relação do humano vivendo no planeta Terra. Então a gente tem um cuidado muito grande aqui com tudo que a gente produz em termos de resíduos também, para que a gente possa gerar o menos peso possível para o nosso planeta e ao mesmo tempo aproveitar o máximo possível do que o planeta oferece para a gente, por exemplo, em termos de alimentação, o quanto a gente descarta ou não descarta de um alimento. E essa ideia não é uma ideia só do pensamento adulto. As crianças desde bebezinho aqui vão até a composteira colocar o resto do alimento que não comeu e que esteja cru para as minhocas, e depois tiram o composto líquido das minhocas para recolocar isso na terra e entendem que isso vai trazer energia para aquela planta que a gente está cuidando aqui. As crianças cuidam do jardim, a gente tem uma horta com as crianças, nessa horta a gente planta, cuida e colhe, e com isso a gente também oferece para as crianças essa noção de tempo. A gente tem um pé de milho, quanto tempo levou desde a gente plantar até cuidar e até colher esse milho, que um pé de milho traz um milho só, o que isso significa. Então são muitas aprendizagens de respeito ao processo da natureza e ao tempo da natureza que a gente entende que são de fundamental consciência para as crianças e para nós adultos, né? Isso eu acho que é uma coisa recente na história da humanidade. Conforme até eu estava contando, durante um tempo o homem achou que a natureza estava aqui para servi-lo, então a gente extraiu e extrai até hoje, infelizmente, muitas coisas da natureza, como se fossem recursos infindáveis ou como se isso não trouxesse consequências, né, para o planeta.